takes to convince you. I mix all my signals, adjust a few pixels, say you get the picture when I want. You know I totally don't care, but I come in unprepared for a running at your favorite spot. I wear your t-shirt a lot. I swear you're making too much of that. You said that I'm going soft. Olá, pessoas! Chegamos para mais uma reação, tá? Tô aqui mostrando pra vocês uma das músicas do Dragonettes do último álbum deles, né? Que é 20s. Mas eles lançaram um álbum chamado Revelation com o The Knox. Pra quem não conhece o The Knox, eu conheci eles por conta de um feat que eles fizeram com uma das minhas bandas prediletas, né? Que é Foster the People. Inclusive, o último álbum do Foster the People é uma das coisas que eu preciso escutar, porque saiu e eu não escutei com a devida atenção que eu deveria dar, né? Cadê a música com the Foster the People? The Knox Foster the People. The Knox Foster. Aqui, Ride or Die. Vou dar um salto na música agora, hein? All you gonna give up someday. All you gonna give up someday. Ooh, I know we're getting colder, but that don't mean it's over. Ooh, I know we're getting sober, and that's all on my mind. You can do this every night. It could be my ride or die. We can live this way every day. Run like dynamite. Enfim, conheci eles com Foster the People em 2018, quando eles fizeram esse feat de Ride or Die, que se tornou um vício meu, né? Então, do nada, né? Eu já tinha reagido até a um dos singles que eles fizeram. Do nada eles lançaram uma música com o Dragonettes, tá? Dragonettes é uma banda, se não me engano, tá? Dragonettes Revelation, Martina Schiff, Exploratory Affairs of Background, Bom, até onde eu sabia era uma pessoa, né? Uma banda, mas parece ser uma mulher só. Não importa. Mas Dragonettes fez um feat, um álbum de feat com The Knox. E tipo, Dragonettes já é uma coisa meio psicodélica, né, na minha visão. E aí vem The Knox, que é uma banda assim de rock alternativo, são produtores musicais, fazem algo meio eletrônico, e entra no mix com o The Dragonettes e faz Revelation, tá? Revelation saiu ontem, dia 6 de junho. Ontem não, saiu hoje, né? Meia-noite hoje, né? Saiu hoje, dia 6 de junho. Eles já tinham lançado algumas músicas, mas eu acho que de escutar e com vocês, eu escutei Foolish Pleasure e acho que só. Enfim, eu achei engraçado não, mas interessante, que eles utilizaram como imagem representativa, né, do álbum deles e tudo mais, uma drag queen. Pra quem não conhece, essa daqui é a Aquaria, tá? Ela foi vencedora do RuPaul's Drag Race Season 10. Na época eu não tava torcendo tanto pra ela não, mas parece que ela conseguiu, né? Chegar em algum lugar. Tá aí como representação visual de uma banda inteira, né? De um álbum inteiro de uma banda. De um mix aí, de um duo com uma cantora. Enfim, de um feat, um álbum feat. Sei lá, não sei nem como é que se chama um álbum assim. Temos aqui 9 músicas, tá? A duração é de 28 minutos, eu já tenho só 4 minutos falando. Acho que é melhor eu ir logo pros reacts do álbum, né? Vamos lá, vamos começar com Revelation, que parece que já saiu porque já tá até com contabilidade de reproduções, tá com 1 milhão. Já tem letra também. Se for uma das músicas que eu já escutei aleatoriamente, eu vou dizer a vocês.
seeing sunset colors, midnight lovers all night long. Baby, it is my destiny. Amo, viu? Waiting around for what revelation under lights. I wanna dance, dance, dance till I'm all out of time. There ain't no way that I'm gonna get out alive. So I'll dance, dance, dance till I'm all out of time. Eu achei que até crescendo, né? A música tava crescendo pra algo meio estrondoso, barulhento, mas nada assim distante do que eles estavam propondo do início da música, né? Algo meio, sei lá, início dos anos 80, né? Um mix diferenciado. Suddenly comes to me. Do nada, algo meio chaperone. Make it out alive. And I saw time like a beautiful bird fly by. I could never catch it, but I could ride on the wings for a little while. I had a revelation under the lights. I wanna dance, dance, dance till I'm all out of time. Till I'm all out of time. Bom, eu não sei se é da época de alguns de vocês que estão assistindo, né? Mas. Assim, né? Como se fosse super old também. Mas me lembrou muito o álbum Emotion, da Carly Rae Jepsen. O álbum da Carly Rae, ele é bem oitentista, assim, muito anos 80, assim, trazendo uma vibe meio bem dançante, música de colegial, né? Eu senti algo meio música de colegial nessa aqui também, né? Na sonoridade. Fico confuso só nessa questão de I had a revelation under the lights, é tipo, se teve uma revelação sobre as luzes de alguém que você ama, de alguém que você gosta, né? Não sei, né? E aí, ou se é tipo uma música pra você só set yourself free, like, se sentir meio. Só se solta e vai curtir e dançar, enfim. Vamos ver. A próxima música é Love Me Alive. Me ame viva. Essa tá sem letra, deve ser nova. Mas ela tá com grandes visualizações, né? I'm in a strapless dress and running shoes. A bateria aqui legalzinha. Couple steps and kept walking A voz tá muito boa também. in the streets so wet. My head is swimming because I can hear my heartbeat loudly now. I'm finally catching my breath. A voz tá parecendo da Madonna. So I know you didn't love me to death. You tried. I'm sorry, but I survived. Parecendo uma pessoa falando também. Ó, a guitarrinha de fundo é isso. A guitarrinha de fundo. Bem lá atrás. Mas tá aqui. Mas se ela estivesse na cara, seria tão rock alternativo, tão banda de rock alternativo, aquelas raízes mesmo. The Jungle Giants, Forte the People, início de carreira. Essa é muito boa. Vou salvar até ela aqui, marcar ela aqui. Essa é muito legal. É bem fácil de gravar a letra também, muito tranquila assim, é bem popzinha, bem, né? Teve uns momentos que eu achei a voz muito parecida com a Madonna, outros momentos eu achei a voz muito parecida com a da Carly Rae Jepsen. Gostei muito dessa.
De verdade, ela falando sobre, finalmente, eu acho que já está no momento de eu procurar alguém que venha me amar enquanto eu estou viva, né? Essa pessoa que não amou ela da forma correta, como ela está sentindo o coração dela, né, bater e não está se sentindo amada it's time I have to, it's time for me to love someone who love me alive, né? Então é hora da gente procurar alguém que ame a gente enquanto a gente está vivo. Gostei muito dessa, essa é muito boa, tá? Foolish Pleasure. O Abençoe, eles não chamaram mais nenhum feat. Essa parece que já foi single. Eu não lembro se eu acho que eu já escutei com vocês, mas eu não tenho certeza, guys. Como é que eu faço? Eu vou reagir como se fosse a primeira vez que eu estivesse escutando, tá? Dá muito 80 esse álbum, né? Vou salvar essa daqui também. Gostei muito dessa batida dela. Olha que diferente isso. É muito diferente para o que a gente espera, geralmente, de sonoridade entre um refrão e o verso, né? Meio que uma quebra de expectativa, mas não acho que seja uma quebra de expectativa ruim. Mas acho que é por conta da questão que eu tenho com músicas oitentistas. Eu acho que é mais por essa busca de algo mais retrô, a gente acaba aceitando melhor, né? Algumas coisas. Vamos lá. Acho que essa luz tá muito forte na minha cara. Not to know where I'm going. Sometimes just to lose myself alone. Bright light underneath anybody. Gostei dessa também, já marquei, né? Vocês viram que eu já marquei ela. Nossa, eu acho que esse álbum aqui, ele numa playlist, junto com o álbum da Emotion da Carly Rae Jepsen, deve ser, assim, boca de estralar, sabe? Muito boa, muito boa. A sonoridade só tá me lembrando o Emotion. Quem gosta do Emotion provavelmente vai gostar dessa. Nossa, essa daqui tá uma batida melancólica. Hero, o nome dela. The Hero. Vou até aumentar um pouquinho mais, porque esse baixo tá gostosíssimo. Vou tirar meu cabelo da frente. Eu acho que foi essa que eu reagi com vocês. Essa é muito bem construída. Muito bem construída. Sonoramente, não tem nem o que falar. Essa daqui é muito boa. Vou salvar essa daqui também. Tô salvando um bocado. Essa diferente, terminando diferente das outras.
Eu não gostei assim tanto do final, mas ok. A música é muito boa. Ela é muito bem construída sonoramente, né? Parece que foi muito bem pensado onde é que ia ficar cada lugar, cada instrumental, cada parte da música parece que foi muito bem organizada, né? Eu percebi que eu não falei sobre Foolish Pleasure, o que é que essa música falava. Ela tava falando sobre você sair e se divertir na noite, que você só, às vezes só quer ser só mais um na multidão, sabe? Essa música quer falar sobre isso, né? Essa Foolish Pleasure. É você sair, você curtir, pra ninguém te reconhecer quando você estiver fora de casa. Você só quer. Ai, me deixa esquecer quem sou eu hoje, sabe? Eu quero só dançar, curtir e tudo mais. The Hero, né? Ela já é sobre alguém que está se sentindo culpado. É, Tipo, a pessoa não é exatamente a culpada de algo, mas ela quer se sentir culpada para que ela possa explicar para as outras pessoas que ela foi a errada da história ou contar a história da forma dela, né? Por isso que a letra diz assim: you're not the bad guy, você não é a pessoa ruim. You're not just the hero, tipo, você não é o herói. Então você só não é o herói, você não é a pessoa ruim. Mas você meio que quer vestir essa capa, essa roupa, né? Pra você falar pra sua mãe, né? Você chegar e contar pra sua mãe que, ai, minha mãe, eu acho que foi a pessoa ruim. E aí você se fazer de coitado ou algo do tipo, não sei. Né? Mas a letra da música diz praticamente sobre isso. Not the bad guy, you're just a hero. I know that you think you try. Eu sei que você pensou, que você tentou, para que você possa contar pra sua mãe, né? Tipo, a pessoa sente que ela tentou fazer alguma coisa, mas ela não foi a pessoa ruim. Ela só não foi herói pra salvar, né? A relação, essas coisas. Vamos para Keynote. Nossa, tá muito atentista esse álbum, né, cara? Que gostoso isso, logo de início. Do you ever feel restless? Ill at ease? Tell me, please. Do you ever forget your dreams? Where you wanna be? Who sabor! you want to be? Ah, Where did you leave gente! your Ah, memory? This incomplete. Well, let me remind you that que you sabor! are an evolution of the self you left when you made the choice to evolve into more than you once were. We change. Let Gente, these words penetrate, and the darkness will evaporate. let these words penetrate in the darkness. Take this revelation Será que esse é a Aquaria into your falando? deepest interiors, and revelation will guide you to your kingdom. Nossa, essa interlude é maravilhosa. Eu acho que eles queriam fazer isso, viu? Essas músicas eu acho que foram lançadas antes, aí eles vieram com Keynote bem pra. Vocês achavam que vocês sabiam o que a gente tava fazendo? Tome isso aqui na cara, né? Nossa, essa é muito legal. Nossa, ai, 1 minuto e 25 é pouco pra isso aqui, tá? Se for a voz da Aquaria falando, caralho, que sabor, um prazer puro isso daqui escutar, sabe? A pessoa meio que te convidando para que você mergulhe em você mesmo, para que você encontre sua chave, seu ponto, né? Seguro, sei lá. Seu. Gostei dessa daqui, que sabor. Essa daqui eu vou escutar outras vezes, tá? Na verdade, minha vontade é escutar agora, mas por respeito. Acho que eu vou escutar agora, só que eu vou parar de gravar. Pera aí. Nossa. Ai, gente, esse daqui é o melhor. É o melhor convite pra autodescoberta que a gente pode escutar, tá? Eu sei que provavelmente pelo vídeo não vai dar pra você escutar o sabor que é essa interlude. Então, assim, por favor, eu autorizo que vocês deem a pausa no vídeo agora e vocês vão lá no Spotify e coloquem essa interlude. Interlude aqui. Podem ir lá no Spotify agora. Digitem Keynote, The Nox The Dragonette. Escutem. Escutem. Porque isso daqui é muito bom. Nossa, que interlude saborosa. Vamos lá, pra próxima. Friday Night. Dia de bagunça. There's nothing left we have to say, and it's okay. I'm staring at endless sun. Tá me lembrando alguma artista, mas não lembro quem é.
Acho que é Pretty Ring. Wait until the rain let up. And I know I was pushing on. You can read my palm, honey, see my future's bright. I only came out to forget about you, just to find out that you're coming out to take you my attention. I'm crazy to let you have it. All the hard time that I put between us. So you said songs I got off the playlist. Won't let you make me cry. Not on a Friday night. Ah, eu esperava um pouquinho mais desse pós-refrão. Mas não é uma música ruim, não. Estão cantando refrão sem a música agora. Não sei se foi pra não usar uma ponte, eu não sei. Vamos ver. Isso aqui é muito bom. Não me lembro um pouco da Gaga agora no Mayhem. Don't call tonight unless you wanna hurt me. Don't call tonight. Gostei dessa, assim. Não é uma das minhas prediletas, né? Não sei, acho que comparada com as outras que eu tenho escutado até agora, que eu fui dando ponto gostando, essa daqui não foi uma das minhas prediletas, não. Acho que mais por conta do pós-refrão mesmo, né? Gostei da letra, assim, né? É só mais uma sexta-feira chegando, que ela quer dizer, né? Da sexta-feira. E tem aí a pessoa meio que, né? Nessa relação que ela não quer encontrar nessa saída, né? Pra vida dela, pelo menos pelo que eu entendi, que eu escutei. Nessas saídas dela, ela não quer encontrar com essa pessoa que ela terminou o relacionamento e tudo mais. E aí, tipo, mais uma, né? Mais uma sexta-feira. Eu não quero sair pra poder te encontrar. E aí ficar, né? Toda aquela relação estranha, enfim. É isso, eu não achei das melhores músicas, não, tá? Vamos para Dreams. Acho que Dreams já tinha saído já. E eu não sei se já tinha escutado. Acho que Dreams eu já tinha escutado já. Eu me lembro dessa batida aqui. Lá no fundo, chegando de pouquinho em pouquinho. Acho que Dreams foi a última que eles lançaram. Acho que foi Dreams ou foi Thorns. Acho que foi Thorns, foi a última. Mas eu acho que eu não escutei. Dreams. Essa eu já escutei sim. Dreams. Essa eu escutei sim. In my dreams, eu gosto muito dessa de Dreams. Gosto muito dessa. Acho que mais por conta dessa repetição do que é muito interessante de fazer, né? Com a boca, enfim. A gente gosta de fazer. Não sei vocês, né? Mas eu gosto de fazer brincadeiras assim, no sentido de. Como a Gaga faz gaga, amurunana, enfim. E aí eles fizeram a mesma coisa aqui no The Dreams. Gosto de Dreams, marquei aqui porque eu acho que eu já escutei ela algumas outras vezes depois que ela foi lançada. É uma música boa, não é muito mas é uma música legal. Vamos para Thorn.
Thorn é chifre, né? Espinhos, talvez. That's the shade I paint all over you. I feel my fingernails are cutting through. Diferente. Nossa, que diferente a sonoridade dessa. Solo de guitarra? Será que vem mesmo? Tá tão lá no fundão. Não veio, não. Assim, essa daqui de sonoridade eu até gostei. Mas eu acho que ela não tem nada a ver com o resto do álbum, assim. Eu acho ela muito fora do que vinha sendo apresentado até agora. Até com a sonoridade de Dreams, ela é totalmente chocante. Então eu fiquei meio assim, né? Eu achei até que ela ia ter um acrescente ali quando teve aquela meio solo de guitarra, né, no meio. Mas não veio aí. Eu esperava uma guitarrinha mais presente. Mas não veio. Vamos lá. Let My Love Open the Door. A última música do álbum. Tá vendo como essa daí não tem nada a ver com essa também? Pelo menos até agora, né? Tá vendo? Não tem nada a ver. Até dá pra sentir como é que essa música vai ser. Thor não tem nada a ver com Let My Love. Nem com Dreams. What people keep repeating, you will never fall in love. And everybody keeps retreating, Amo. but you can't seem to get enough. Música de escutar de manhã cedo dentro do ônibus. Keep it falling apart. Come on, give me a chance to play, baby. Let Open the door. to the My love, open the door. your heart, yeah. My... My love, open the door. My love, open the door. Let my love open the door. Ah, eu vou marcar essa daqui, gostei demais. Essa daqui é muito boa. Já marquei. Essa daqui é uma das melhores do álbum. Essa de verdade. Essa Keynote é muito boa também. The Hero é muito boa. Dreams também é muito legal. Mas a nossa Let My Love Open the Door, assim, acho que é uma das melhores músicas do álbum mesmo, assim. Eu acho que é muito estranho essa Thorn vir antes. Tipo, às vezes os artistas eles colocam a última música como a mais sadzinha, né? Eu acho que Thorn é a única que meio que destoa do resto. Poderiam ter colocado como a nona música ao invés de My Love Open the Door, mas eu acho que é meio que, sabe, acabar com a energia lá em cima. Aí colocaram Let My Love Open the Door no final. Gostei muito dessa. Gostei muito do álbum até. Eu não sei o que é que eu poderia esperar de The Knox com Dragonette. Pelo que eu já tinha escutado, que foi Foolish Pleasure e Dreams, né? Acho que as duas me deram sentimentos diferentes sobre o álbum. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, assim, o álbum só tem 9 músicas, o que, né, não ajuda muito. Eu gosto de álbuns com mais músicas, né? Pra mim, ter menos de 10 músicas é EP. Mas tá. Temos Revelation aqui. O que é que eu faria?
De 0 a 10, eu acho que eu daria um 8. Acho que um 8 tá válido. Não que as músicas. Ah, é 8? É 8, 8, tá bom. Sonoramente ele tá muito bem. Quanto à letra ele tá muito coesinho também. Sonoramente ele tá mais coeso ainda do que quanto à letra. O álbum meio que é uma sofrência do começo ao final, né? Quanto à letra. Gosto do que eles fizeram sonoramente. Gosto muito do que eles fizeram com Keynote, né? E o que eles experimentaram em Let My Love Open the Door, que me lembrou bastante também Churches. Pra quem não escuta Churches, que geralmente se escreve CHVRCHES, Chess assim, CHVRCHES, né? Churches também é muito legal e lembra muito, né, essa sonoridade aqui. Eu acho que foi uma das coisas que estava me lembrando muito. Foi de Churches também, enquanto eu estava escutando esse álbum. Churches meio que se separou, né, a banda, o trio. Mas temos aí The Nox e Dragonette deixando um álbumzão pra gente, tá? Enfim, vocês que gostam de Dragonette, The Nox, tá? Se gostou da reação, deixa aí seu like, tá? Deixa seu comentário se você gostou da minha reação ou não. Se vocês gostaram do álbum ou não. Qual é o álbum que vocês gostariam que eu reagisse. Não conheço todos os álbuns do Dragonette. Não conheço tudo do The Nox. Então se vocês quiserem, né, sugerir algo deles dois, pra mim tá ótimo também. Ou de algum outro artista também, fica aí em aberto. É... E compartilhem para outras pessoas que gostam também dessas duas bandas, né? Eu acho que meu sonho era falar inglês, porque eu acho que quando a pessoa faz reação em inglês, ela alcança mais, né? Mais audiência, né? Mas eu acho que assim, a gente tem o nosso público aqui no Brasil também, que gosta de meio mundo de coisa, então que a gente, né, como os mutuals, como diz o pessoal do Twitter, se encontrem. Enfim, até o próximo react. Kisses.